Eu já falei muito aqui no canal sobre músicas escritas pela Taylor Swift sobre outras pessoas. Quem acompanha os meus vídeos provavelmente conhece o quadro Histórias por Trás, onde eu expliquei as inspirações e as histórias por trás de cada uma das músicas lançadas pela Taylor Swift ao longo da sua carreira. Mas chegou a hora da gente conversar sobre músicas escritas por outros artistas sobre a Taylor Swift. Então, a Taylor está aí inserida nesse meio artístico, no meio da música norte-americana há muitos anos, desde os seus 16 anos, e ela se envolveu tanto romanticamente com alguns outros artistas, como Joe Jonas, Harry Styles e John Mayer, como também ela se envolveu de outras maneiras com outros artistas, né? Às vezes em algumas rixas, algumas amizades, algumas inimizades. E a gente teve algumas músicas como resultado de tudo isso. Então, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas músicas que acredita-se que tenham sido escritas sobre a Taylor por outros artistas. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo principalmente sobre música pop, e a Taylor Swift é o meu assunto principal, porque ela é a minha cantora favorita, então eu tô sempre falando sobre ela quando eu posso. Se você também é fã da Taylor, se você também gosta de entretenimento, já aproveita para se inscrever, clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo, e também ativa as notificações, ativa o sininho para você não perder os avisos de próximos vídeos, tá bem? Vamos lá então! Quem já acompanha a Taylor sabe que em 2008 ela teve um relacionamento breve com o Joe Jonas, dos Jonas Brothers. Esse relacionamento ele terminou numa ligação super curta e virou pauta da canção Forever and Always, lançada no álbum Fearless. A gente também sabe que logo depois do fim desse relacionamento, o Joe Jonas já começou a namorar a Camila Bell, que também foi inspiração da Taylor para uma outra música lá no Speak Now, a faixa Better Than Revenge. Mas isso não vem ao caso aqui no momento. Acontece que o Joe também escreveu uma música inspirada em partes na Taylor. E essa música ela se chama Much Better e ela foi lançada no álbum Lines, Vines and Trying Times dos Jonas Brothers. Nessa música, basicamente, o Joe canta sobre como a sua nova namorada é muito melhor do que as suas antigas namoradas, do que qualquer outra pessoa com a qual ele já se relacionou na vida. Acredita-se que essa música tenha sido inspirada na Taylor, principalmente por conta do primeiro verso, onde o Joe canta em inglês o seguinte, e aí já eu traduzo em português para vocês. I get a rap for breaking hearts, now I'm done with superstars and all the tears on her guitar. Então, eu ganhei uma reputação por quebrar corações, mas agora eu cansei das superestrelas. E também cansei de todas as lágrimas no seu violão, no violão dela, dessa superestrela. Então a gente sabe que uma das primeiras músicas de sucesso da Taylor foi justamente a canção Teardrops on My Guitar, Lágrimas no Meu Violão. Então rola essa brincadeira ali e é por isso que a gente acredita que o Joe esteja falando sobre a Taylor nesse primeiro momento. Depois ele começa a falar sobre a Camila Bell, né? Tudo indica que seja sobre a Camila Bell, considerando a linha do tempo, falando como ela é melhor do que tudo que ele já conheceu e etc. Mas esse verso, com certeza, é sobre a Taylor. Um outro relacionamento bastante público que a Taylor acabou tendo foi o com John Mayer, ali mais ou menos em 2009, 2010. Esse relacionamento virou algumas músicas no álbum Speak Now. A principal delas e a mais clara delas também é a faixa Dear John, Querido John, onde a Taylor fala sobre ter sido enganada e de certa forma manipulada por um cara mais velho que não considerou que ela tinha apenas 19 anos e que ela não merecia passar por tudo isso. O John Mayer já deu algumas declarações na época dizendo que ele não tinha gostado dessa música, que ele tinha ficado ofendido com ela e que ele não tinha achado justo a maneira com que a Taylor tinha retratado o relacionamento deles. Mas o tempo passou ali um pouquinho. Em 2013, então 3 anos depois do lançamento da faixa Dear John no álbum Speak Now,
O John Mayer lançou um álbum e nesse álbum tem uma música que também todo mundo acredita que seja sobre a Taylor. Essa música se chama Paper Doll e a gente acredita mesmo que seja uma resposta a Dear John. Por quê? Bom, vamos então falar rapidinho sobre alguns versos bastante claros que podem ser entendidos como respostas diretas a alguns versos da faixa Dear John. Em Dear John, a Taylor canta I'll look back and regret how I ignore when they say run as fast as you can. Então eu vou olhar para trás e eu vou me arrepender de ter ignorado quando todo mundo me disse para eu correr o mais rápido que eu pudesse desse relacionamento. Na faixa Paper Doll, o John Mayer canta You're like 22 girls in one. Você é como 22 garotas em uma. Primeiro que a gente acredita que o 22 aqui seja uma referência à faixa 22, do álbum Red, que foi lançado em 2012, então um ano antes do lançamento de Paper Doll. E ele continua And none of them, nenhuma dessas 22 garotas, know what they're running from. Sabem do que elas estão fugindo, do que elas estão correndo. Então, correndo na música Dear John também, essas duas palavras. Então aqui a gente tem o John Mayer cantando que a Taylor não sabe do que ela tá fugindo, do que ela tá correndo. Em Dear John, a Taylor fala sobre como ela deveria ter corrido, ter fugido desse relacionamento. E tem um outro trecho em Dear John, onde a Taylor canta assim You paint me a blue sky and go back and turn it to rain. Você me pintou um céu azul, mas voltou atrás e transformou esse céu em chuva. E aí em Paper Doll, o John Mayer canta Someone's gonna paint you another sky. Alguma outra pessoa vai te pintar outro céu. Então esses dois são os principais indícios de que ele esteja falando da Taylor aqui, mas eu acho que a música toda pode ser vista como uma resposta à faixa Dear John e ao relacionamento dos dois de forma geral. De falar de relacionamentos bem rapidinho, já a gente volta pra falar sobre uma música que, na verdade, não é exatamente sobre a Taylor, mas meio que é. Em 2013 também, o Justin Bieber lançou o álbum Journals. No álbum Journals tinha uma música chamada All Bad, de todo ruim, acho que seria a tradução mais apropriada. Essa música é sobre pessoas que influenciam a visão que a pessoa de quem ele gosta tem dele. Então, assim, ele gosta dessa pessoa e as pessoas ao redor da pessoa que ele gosta ficam tentando ali influenciar a visão, a maneira com que essa pessoa o enxerga. A temática da música é essa. A gente sabe do relacionamento ioiô de Justin Bieber e Selena Gomez, que durou aí muitos e muitos anos. Então, considerando também a linha do tempo e tudo mais, acredita-se que ele esteja falando sobre a Selena ao longo dessa música, né? Sobre como as amizades da Selena acabavam influenciando a visão que ela tinha sobre ele e tentando convencê-la a superá-lo e a seguir em frente. Essa música, num primeiro momento, a gente pode olhar pra ela e falar assim, nossa, mas por quê, né? Por que você tá relacionando essa música a Taylor? Pode ser de uma forma mais geral, não necessariamente foi um shade nem nada do tipo. Mas lá em 2013, o Justin Bieber deu RT no Twitter, né? Deu um retweet, num tweet que dizia assim I think Justin was shading Taylor in #allbad. Então eu acho que o Justin tava cutucando, tava shading a Taylor na canção All Bad. Logo depois de ter dado RT, ele apagou, ele desfez o retweet, mas nesse momento, muitas pessoas já tinham visto e já tinham entendido que, de fato, ele realmente estava falando em partes sobre a Taylor Swift nessa música em específico. Agora vamos falar sobre o terceiro namorado, cantor e compositor que a Taylor teve, na minha opinião, o melhor deles. Sim, vamos falar sobre Harry Styles. Antes da gente falar sobre músicas que acreditam que tenham sido escritas pelo Harry sobre a Taylor, eu quero dar um recado.
Eu sei que existe uma legião de fãs que não acredita que o Harry e a Taylor tenham de fato namorado, que acham que foi marketing. Mas aqui a gente vai trabalhar com o que a gente sabe, que foi confirmado pelas pessoas envolvidas nessa história toda. E a gente vai fazer uma análise de 2 músicas que eu e outras pessoas além de mim acreditamos que sejam de fato sobre a Taylor. Todo mundo tem a liberdade de não concordar com isso. Todo mundo tem a liberdade de fazer outras interpretações e de acreditar que as inspirações tenham sido diferentes. Inclusive, quem quiser também comentar se concorda que essas músicas realmente sejam sobre a Taylor ou se acha que são sobre outras coisas, é livre, pode fazer isso. Você pode comentar, dar a sua opinião e falar o que você acha de tudo que eu tô dizendo aqui. Mas, por favor, façam isso de maneira respeitosa, façam isso respeitando a trajetória dos ídolos de vocês, façam isso validando os relacionamentos e os sentimentos dos ídolos de vocês, e façam isso sem ofender o amiguinho, sem... enfim, tá? Eu falo isso porque eu sei que a legião de fãs é intensa, das Larrys por aí. E assim, é livre, ninguém tá dizendo que não existe, né? Eu acho que um relacionamento não anula o outro. Também não vou botar minha mão no fogo e afirmar que aconteceu ou que não aconteceu, porque não tem nada a ver com essa história. Falando especificamente de Harry e Louis, não posso afirmar. Não quero ficar também refletindo muito sobre o que eu acho disso ou não. É livre, mas assim, respeito envolvendo todos eles e quem tá aqui também só conversando e especulando umas coisas aí relacionadas à música, tá bem? A primeira música que foi escrita pelo Harry ao lado do Louis com outros co-compositores na época do One Direction e que todo mundo acredita que seja sobre a Taylor é a faixa Perfect do álbum Made in the AM, lançado em 2015. Então assim, em 2014 a Taylor lançou 1989. No 1989 a gente tinha várias músicas que são sobre o Harry Styles. As principais delas e as confirmadas, por assim dizer, são as faixas Style, que é bastante óbvia, e Out of the Woods. Eu acho que várias outras desse álbum também são sobre o Harry, mas, enfim, confirmadas mesmo, quase confirmadas pelo menos, temos essas 2. E aí, em 2015, no ano seguinte, o One Direction lançou o Made in the AM, com uma música chamada Perfect na tracklist, e tem algumas coisas que indicam que essa música fale sobre a Taylor. Em Perfect, o Harry e também os outros meninos, mas eu vou falar especificamente do Harry aqui, porque é a pessoa que se envolveu com a Taylor. Enfim, o Harry canta sobre não ser o príncipe encantado, a pessoa perfeita, que talvez a outra pessoa com a qual ele esteja se relacionando mereça que ele seja, ou espere que ele seja. Ainda assim, ele fala sobre ser perfeito para essa pessoa num determinado contexto. Então, se ela estiver procurando algumas coisas específicas, talvez ele seja perfeito para ela naquele momento e naquela situação. Eu acho que a letra toda, a música toda, realmente conversa com essa narrativa, com essa história dos dois. Eu acho que não é difícil perceber que o Harry tá falando sobre a Taylor aqui. Na minha opinião, não é difícil. Mas acho que o trecho principal que indica isso é quando eles cantam. And if you like cameras flashing every time we go out. And if you're looking for someone to write your breakup songs about. Baby, I'm perfect. Então aqui em português seria algo como: se você gosta dos flashes de câmera toda vez que a gente sai, e se você está procurando por alguém para escrever as suas canções de término sobre amor, eu sou perfeito. E a gente sabe que principalmente naquela época a Taylor era muito conhecida por escrever canções sobre os seus relacionamentos, os seus ex-namorados. Todo mundo sempre falava sobre a Taylor escrever músicas falando sobre os seus ex-namorados, né? Já tinha rolado muita coisa ao longo dos anos com Joe Jonas, com o John Mayer, com o próprio Harry, com outros relacionamentos que ela teve, então isso não era novidade. Então acho que esse é o trecho que, na minha opinião, mais deixa claro que a música fala sobre a Taylor. Mas a música toda, na minha opinião, é uma resposta, não uma resposta às músicas dela, mas é uma resposta a ela e ao relacionamento dos dois.
música lançada pelo Harry, uma outra música, né, além de Perfect, lançada pelo Harry no seu álbum de estreia em 2017, que eu e várias outras pessoas também pegaram algumas referências que indicam que seja sobre a Taylor, que a música seja sobre a Taylor. Essa faixa do álbum homônimo dele de 2017 é a faixa Two Ghosts, Dois Fantasmas. Nessa música, o Harry canta basicamente sobre pessoas que mudaram no relacionamento, que não são mais as mesmas, e que acabaram se tornando apenas fantasmas do que elas foram um dia quando elas estavam juntas. Vamos analisar um trecho em específico, que é o principal trecho que indica que ele esteja falando sobre a Taylor. Em Style, que é a música principal e mais famosa da Taylor sobre o Harry, ela canta o seguinte no refrão: You got a James Dean daydream look in your eye, and I got a red lip classic thing that you like. Você tem aquele olhar sonhador de James Dean nos seus olhos, e eu tenho aquele batom vermelho, aquele lábio vermelho, né? De maneira clássica, do jeito que você gosta. E aí, um pouco depois, ela também canta de novo. You've got that long hair, slick back, white t-shirt. Você tem aquele cabelo longo pra trás e a camiseta branca. And I got that good girl faith and a tight little skirt. E eu tenho aquela fé de garota boa, de garota boazinha, e aquela saia curta, apertada, colada. Enfim, são partes do refrão de Style. Na faixa Two Ghosts, o Harry começa cantando o seguinte: Same lips red, same eyes blue. Então, os mesmos lábios vermelhos, os mesmos olhos azuis. Same white shirt, couple more tattoos. A mesma camiseta branca, mais umas 2 tatuagens. But it's not you and it's not me. Algumas pessoas acham que o Harry tá cantando sobre a mesma pessoa nos 2 primeiros versos, nas 2 primeiras frases. Mas pra mim, a interpretação desse verso é muito clara. Ele canta: Same lips red, same eyes blue, but it's not you. Então, assim, os mesmos lábios vermelhos, os mesmos olhos azuis, mas essa não é você. Ele fala um pouco mais pra frente. E aí o segundo verso do a mesma camiseta branca e 2 outras novas tatuagens, and it's not me, e não sou eu. Então, cada frase é sobre uma pessoa, a primeira é sobre a outra pessoa e a segunda é sobre ele mesmo. Tô soando confusa, mas espero que vocês estejam entendendo. E aí ele canta, mas essa não é você e esse não sou eu. Então assim, falando sobre o batom vermelho, que era marca registrada da Taylor, mencionando a camiseta branca, que ela tinha mencionado que ele sempre usava. Então esse é o principal verso dessa música que indica que ela tenha sido escrita sobre a Taylor, mas de novo a música de forma geral inteira pode ser interpretada como sendo sobre ela e pra ela. Same lips red, same eyes blue, same white shirt, couple more tattoos. But it's not you and it's not me. A gente já tá se encaminhando pro final do vídeo e eu tenho mais 2 músicas só pra compartilhar com vocês. E essas 2 músicas são referentes às 2 principais inimizades e tretas públicas com as quais a Taylor se envolveu ao longo dos anos. A primeira delas é uma música escrita pelo Kanye West sobre a Taylor, que menciona a Taylor, vocês já devem saber qual é. E a segunda é uma música escrita como resposta da Katy Perry pra Taylor Swift, tá bem? Vamos com calma. Primeiro a gente vai falar sobre a música do Kanye West. Não é novidade isso pra vocês, mas em 2016 o Kanye lançou uma música chamada Famous, onde ele falava a seguinte frase: Eu sinto que talvez eu e a Taylor ainda vamos transar. Por quê? Porque eu fiz aquela vadia famosa. Essa música ela gerou uma grande polêmica em 2016. Não foi pouca coisa. Eu já falei sobre esse assunto em outros vídeos aqui. Foi essa música que deu início a Taylor Swift Is Over Party, que foi responsável pela era Reputation também em 2016. Como eu disse, já tem outros vídeos aqui no canal falando com calma sobre esse assunto, mas basicamente essa música foi lançada, a Taylor disse que não sabia sobre o conteúdo dessa música, que ficou muito ofendida, fez um discurso quando ela ganhou álbum do ano no Grammy daquele ano, por conta do 1989, falando sobre como outras pessoas tentavam tomar
créditos, levar os créditos pelo seu trabalho. A Kim Kardashian vazou trechos de uma ligação do Kanye West para Taylor Swift, onde ele pedia autorização para ela para lançar essa música. Só no ano passado, em 2020, a gente descobriu que essa gravação tinha sido não alterada, mas que claramente os dois tinham cortado os pedaços que valorizavam o lado deles para poder postar no Twitter, nas redes sociais, e que as partes em que a Taylor se demonstrava desconfortável ou que ela pedia tempo para pensar a respeito desse assunto acabaram ficando de fora, foram cortados. Não é assunto para esse vídeo explicar toda essa treta, mas eu não podia deixar de mencionar essa música na lista de músicas escritas sobre a Taylor Swift. E a última música desse vídeo é a faixa Swish Swish, lançada pela Katy Perry em 2017 no seu álbum Witness. Essa música foi confirmada pela Katy, que realmente foi escrita pensando na Taylor Swift e como uma resposta a Bad Blood, lançada no 1989. Então, no 1989, que é de 2014, a Taylor lançou a faixa Bad Blood sobre a Katy Perry, todo mundo sabia que era sobre ela, porque as duas acabaram brigando por conta de uns dançarinos da turnê da Katy que viraram da Taylor, que depois abandonaram a turnê da Taylor para virar dançarinos da Katy de novo. As duas criaram ali uma rixa, uma inimizade, que culminou no lançamento de Bad Blood, onde a Taylor falava que havia sangue ruim entre elas, no sentido de que realmente elas não se davam bem e a Taylor tinha ficado chateada com a Katy. Então, em 2017, com Witness, a Katy lançou uma resposta. Mas eu acho que, falando dessa música em específico, o que importa é que as duas resolveram os seus problemas em 2019. Na verdade, elas já tinham resolvido, eu acho, em 2018, mas em 2019 elas de fato selaram a paz publicamente quando a Taylor convidou a Katy para participar do clipe da música You Need to Calm Down do álbum Lover. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Era um vídeo que eu já queria trazer há muito tempo aqui no canal. Eu tava enrolando pra trazer ele. Eu ia trazer ano passado, mas daí a Taylor lançou 2 álbuns novos de surpresa e eu fui adiando, mas chegou o momento. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei. Comentem aqui embaixo se vocês já conheciam alguma dessas músicas ou qual dessas músicas vocês mais gostam. Eu preciso dizer que as minhas favoritas dessa lista, com certeza, são Perfect e Two Ghosts, que são as músicas do Harry Styles. Eu acho muito legal a maneira com que o relacionamento da Taylor com o Harry, apesar de ter se tornado público, sempre se manteve amigável entre os dois, né? A Taylor sofreu muito com críticas e surtos por parte dos fãs do Harry na época do relacionamento deles, mas se vocês repararem, tudo que a Taylor lançou sobre o Harry, que virou notícia, ou tudo que o Harry lançou sobre a Taylor, que virou notícia pós-término dos dois, sempre foi com muito respeito. Você não tem músicas da Taylor falando mal do Harry, ou do Harry falando mal da Taylor. É sempre uma narrativa bastante amena, bastante tranquila e de carinho, de certa forma. Eu sei também que tem alguns shippers de Taylor e Harry, até hoje, que acham que a Taylor escreve músicas sobre o Harry. Eu não acho. Eu acho que as inspirações da Taylor hoje em dia são histórias inventadas e o amor da vida dela, que é o Joe Alwyn, o nosso London Boy. Mas eu acho que as músicas que foram escritas ao longo dos anos, de um para outro, sempre foram muito bonitas e com muito respeito e carinho, e eu gosto disso. E eu amo essas duas músicas muito, assim. Enfim, é isso. Um beijo grande e até o próximo vídeo.